Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com o médico psiquiatra Dr. Thales Diniz. Nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, nós vamos falar sobre a depressão. E eu já vou começar logo fazendo a primeira pergunta para o Dr. Thales. Dr. Thales, vamos começar o nosso programa explicando o que é a depressão. Olá, Patrícia. Importante, então, a gente definir o que é depressão para a gente saber do que se trata e como será o tratamento, né? A depressão é um transtorno psiquiátrico e psicológico que cursa com a alteração do humor do paciente. Ele vai sentir uma tristeza profunda, ele perde a esperança na vida, a energia global dele está diminuída. Então o paciente ele pode ter alterações do sono para mais ou para menos, do apetite também para mais ou para menos. Ele tem um choro fácil e em alguns casos pode cursar até com um pensamento de morte e tentativas de suicídio. É importante a gente lembrar que a depressão ela não tem uma causa específica, é um transtorno multifatorial. Então tem forte ligação genética, tem fatores ambientais que contribuem muito no quadro do paciente. Então tem que ser uma abordagem multiprofissional. Nós podemos falar mais para frente sobre como é o tratamento da depressão. Dr. Thales, existe relação entre o medo e a depressão? Estabelecer os limites da relação entre o medo e a depressão realmente não é uma tarefa muito fácil. O que a gente percebe é que existem casos de depressão que cursam também com muito medo no paciente, que a gente associa muitas vezes por uma baixa autoestima, uma insegurança, e também casos de paciente com muito medo que não tem depressão. Então, um não é obrigatório na presença do outro. O que a gente percebe muito é que o medo, quando ele se torna muito exacerbado e faz o diagnóstico de uma fobia, ele está muito ligado nos quadros de ansiedade, e não tanto na depressão. Acontece na psiquiatria, a regra é conviver mais de um transtorno ao mesmo tempo com o paciente, não se isola tanto. Então é muito comum receber no consultório para tratamento um paciente com medo e depressão, mas um não é obrigatório para que se exista o outro. Tristeza é sinônimo de depressão, Dr. Thales? Olha, tristeza não é sinônimo de depressão, e essa é uma confusão comum que acaba chegando até a gente no consultório. É importante a gente deixar claro que a tristeza é um sentimento esperado ao longo da vida, pode acontecer após uma discussão, uma perda de um parente, uma perda de um emprego. E ela acaba tendo uma duração menor, com algumas horas ou poucos dias, e não afeta tanto o segmento da vida do paciente. Já a depressão, ela é um conjunto, de vários sinais e sintomas, e um deles seria uma tristeza muito profunda, que acaba alterando a qualidade de vida do paciente e como ele vai desenvolver o seu dia a dia. Na depressão, a tristeza tem uma intensidade, então, de grande impacto, e o paciente chega até a perder o prazer que ele tinha em outras atividades que antes eram prazerosas. A duração da tristeza na depressão geralmente é acima de 14 dias, 2 semanas. E outra pergunta muito importante, nosso corpo sinaliza quando estamos entrando em depressão? Se sim, quais são os principais sintomas? Eu sempre gosto de falar que o nosso corpo vai colocar para fora aquilo que não está nos fazendo bem. Então, no paciente depressivo não seria diferente e ele vai manifestar de forma física, com somatizações. Por exemplo, o paciente ele pode ter aumento do peso, perda de peso. É muito comum um quadro de dores difusas pelo corpo, em várias partes do corpo. O paciente deprimido é um paciente tenso, ele tem tensão muscular, vai gerar dor. Pode ocorrer alterações no funcionamento do intestino do paciente, baixa imunidade também evoluindo com infecções recorrentes. Outra parte importante a se destacar são as alterações dermatológicas na pele do paciente e no cabelo, que muitas vezes acontece queda. Ao notar os sintomas, Dr. Thales, qual profissional de saúde a pessoa deve procurar? Olha, ao notar qualquer sinal que possa indicar depressão, o paciente deve procurar imediatamente um profissional capacitado para lhe guiar no diagnóstico e no tratamento. Os mais indicados nesse caso é o médico psiquiatra e o psicólogo, que nós somos treinados na área para fazer o diagnóstico e tratamento. Mas caso você não consiga ter acesso a esses dois profissionais por qualquer motivo, procure um médico de qualquer especialidade. Diga a ele o seu sofrimento, diga a ele o que você está passando e ele saberá te guiar, seja para o profissional
da psiquiatria e psicologia, ou ele mesmo já pode iniciar um tratamento para aliviar os seus sintomas. Mas o mais importante, procure ajuda. Depressão tem tratamento. Dr. Tales, gostaríamos de saber como é feito o diagnóstico da depressão e se o diagnóstico precoce contribui para o sucesso do tratamento. O diagnóstico da depressão ele é feito através de uma entrevista médica, de uma consulta, que a gente chama de anamnese. Nela nós vamos investigando alguns sinais e sintomas que têm que estar presentes no paciente, de acordo com os manuais de diagnóstico que nós nos guiamos, e de acordo com o tempo, a duração, nós vamos fechando o diagnóstico. É de fundamental importância que esse diagnóstico e tratamento seja feito de maneira mais precoce possível. Isso evita que o caso seja cronificado, que é a duração dos sintomas ficarem muito alongada ao longo do tempo. E isso dificulta o tratamento. Quanto mais rápido se começa o tratamento, mais rápido o paciente responde e evita-se a chance do tratamento ficar muito prolongado, dos sintomas ficarem resistentes ao tratamento. Por isso a importância de, assim que perceber alterações, procurar um atendimento especializado. Outra dúvida muito importante, a depressão tem cura, Dr. Tales? Na psiquiatria, a gente não gosta muito de usar o termo cura, a gente usa muito o termo controle, que seria o controle dos transtornos, o controle dos sintomas. O objetivo num tratamento de depressão seria a remissão total dos sintomas, que seria não existir mais aqueles sintomas que estavam incomodando o paciente. No entanto, a gente tem que sempre prevenir para não acontecer recaída, que seria o retorno dos sintomas. Portanto, a gente não fala em cura, que seria nunca mais acontecer aquele sintoma, mas fala-se em controle. Importante, então, sempre lembrar que tem total condições de haver remissão dos sintomas, que é o paciente não senti-los mais e levar uma vida com total qualidade. É possível tratar a depressão sem medicamentos? A depressão ela é classificada na psiquiatria em 3 níveis. Nós temos a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. De acordo com os estudos, nós estamos autorizados a tratar a depressão leve apenas com psicoterapia e atividade física. Já quando é considerado depressão moderada ou grave, nós temos indicativos que o melhor tratamento é quando se associa a essas 2 outras modalidades, o tratamento medicamentoso. E, Dr. Tales, já que nós estamos falando de medicamentos, além dos medicamentos, existem outras práticas que auxiliam no tratamento da depressão? E eu gostaria que o senhor citasse para nós quais são essas práticas. Além dos medicamentos, nós temos outras modalidades que ajudam muito no tratamento da depressão. Os mais estudados e com indicações científicas é a psicoterapia, a meditação, as atividades físicas. E junto com elas vêm também outras diversas formas de terapias alternativas, como a acupuntura, o yoga, o reiki e um bom convívio familiar sempre. Eu sempre digo que o ambiente familiar, o ambiente de convivência do paciente é de fundamental importância. Infelizmente, ainda nós não temos um medicamento ou uma outra modalidade de tratamento de depressão que consiga amenizar todos os danos de um ambiente de convivência tóxico. Então, o paciente ele precisa usar as técnicas de tratamento que nós passamos, tanto psicoterápicos quanto de medicamento, e também ajudar com uma boa convivência e um ambiente tranquilo. Dr. Tales, quem sofre mais com depressão, homens ou mulheres? E outra dúvida muito importante, a depressão pode acontecer em qualquer idade? Olha, Patrícia, a depressão ela é mais comum de ocorrer nas mulheres. Temos várias justificativas que podem explicar o fato, mas nada ainda definitivo. Fala-se muito na flutuação hormonal que acontece nas mulheres ao longo de sua vida. Até a ocorrência da menopausa, a chance de uma mulher ter depressão aproxima-se do dobro quando comparada ao homem. E após o período de menopausa, essa chance se iguala entre homens e mulheres. Importante falar que a depressão pode acontecer em todas as idades e estágios da vida, desde crianças, adultos, idosos também. Muitas vezes justifica-se algumas alterações do humor no idoso pela idade. Ele está triste porque está idoso, ele está desanimado pela idade, e isso não é correto. Toda queixa tem que ser valorizada, principalmente na fase da terceira idade, e investigada com um profissional de qualidade para ver se o paciente está ou não com depressão.
Dr. Tales, algumas pessoas, por falta de empatia ou até mesmo por falta de informação, dizem que a depressão é frescura. Nós podemos encerrar o programa com uma mensagem para as pessoas que minimizam ou que não acreditam na dor do outro? Patrícia, infelizmente, os transtornos mentais eles carregam um grande estigma há muitos anos. E isso reflete no paciente. Ele já está sofrendo, está adoecido, está com depressão e ainda tem que carregar, muitas vezes, a culpa por estar assim. Ele, como recebe muita crítica, uma falta de empatia, ele acaba se sentindo culpado. A gente não percebe ninguém ser criticado por ter um infarto, por ter um derrame. Pelo contrário, a pessoa recebe apoio e ajuda. Mas muitas vezes na psiquiatria, quando o paciente está deprimido, ele ainda ouve: isso é falta de fé, isso é falta de trabalho, isso é falta de ter um namorado. E isso a gente não pode permitir nos dias atuais. A gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, tem que oferecer ajuda, acolher o sofrimento. Até porque a gente nunca sabe quando a gente vai estar do outro lado e vai precisar desse apoio. Então é essa mensagem que eu queria deixar final de ajuda, de apoio. Quando você perceber algum ente querido, algum amigo com sinais de depressão, procure ajuda para ele, incentive ele a buscar ajuda. Dr. Tales, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por trazer informações tão importantes para nós. São informações preciosíssimas. Muito obrigada de todo o nosso coração. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu quero te pedir mais uma vez para compartilhar esse vídeo. Ele tem informações extremamente importantes que podem salvar a vida de alguém. Eu espero por você no nosso próximo programa, todas as quartas-feiras, às 19h30. Um grande abraço para você. Até lá, fique com Deus.